Agora vamos para a palavra, vamos lá. Abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios 6:10. Vamos para a palavra, sem demora. Primeira carta aos Coríntios 6:10. Não podemos errar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não pode errar. Não podemos errar. Vamos entender isso aqui dentro da palavra. Diz assim, primeira carta aos Coríntios 6:10. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, igreja. Diz assim, não erreis, pois nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, completa vocês, herdarão o reino de Deus. Veja, aqui traz uma lista de pessoas que não vão entrar no céu, mas eu não quero falar dessa lista hoje, eu quero falar dessas duas palavrinhas que começam. Qual, pastor? Não erreis. Eu tenho falado, pensa aqui comigo agora, eu tenho falado uma coisa, pensa você dirigindo um carro, você está dirigindo, mas dentro desse carro tem o seu filho, sua filha, tem o cônjuge, daqui a pouco você pega o celular, porque uma mensagem apareceu, e daqui a pouco você olha o celular, vai responder aquela pessoa e tira a atenção do trânsito, você bate o carro, está amarrado, viu, uma história só para você entender. Aí acontece um acidente, você colocou a sua família em perigo, porque você é o responsável da sua casa, você está dirigindo o seu lar, você está dirigindo a sua casa, e uma coisa que ele está dizendo é, não erreis, nós não podemos errar, não erre como marido, irmão, não erre como esposa, não erre como filho, pastor, por quê? Se tem uma coisa que nós não podemos, é errar. E eu tenho falado, pastor, como que o crente não erra? Quando você dá credibilidade àquilo que Deus fala. Quer ver? Vamos para Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai dizer, Diz assim, portanto, convém-nos atentar. O que é atentar, gente? É dar atenção. Preste atenção naquilo que Deus fala. Preste atenção nas escrituras. A Bíblia fala, né? Errais. Olha aí, por quê? Não conheceis as escrituras. Por que o povo está errando? Porque não presta atenção naquilo que Deus fala. Deus está dando a direção, Deus está dando a palavra, Deus está mostrando o caminho, mas as pessoas não prestam atenção. Então ele está dizendo, portanto, convém nos atentar com mais diligência, com mais cuidado. Quantas vezes Deus tem falado com você a mesma coisa? Deus tem falado ao seu coração, mas parece que você não quer prestar atenção. É mais ou menos assim, o homem, eu dei o exemplo, minha irmãzinha estava no cu da tarde, ela deu risada, ela falou, pastor, é isso que acontece em casa. Mais ou menos assim, a esposa chega e fala, bem, vai ao mercado, compra isso para mim, tá bom, e quando ele volta, ele diz, bem, comprei tudo, está lá em cima da mesa, aí a mulher vai, abre a sacola e diz, não foi isso que eu mandei você comprar? Peraí, ele comprou errado, mas por que ele comprou errado? Porque ele não prestou atenção. Isso acontece muitas vezes, o homem acontece isso, mas por quê? Ele quer fazer as coisas o quê? Rápido, é ansioso, é inquieto. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Deus tem falado muitas coisas através da palavra, mas o crente está errando, por quê? Porque ele quer se apressar. O crente quer fazer, não, tem que fazer rápido, pastor, ou parece que não quer dar ouvido, e está errando. Isso vai ter consequências. Quer ver, por exemplo, um homem que errou? Vamos lá, 1 Samuel 15, vamos falar de um homem chamado Saul, errou e errou feio, irmão, a queda foi grande. 1 Samuel 15, nós não podemos errar, veja o que ele vai dizer, 1 Samuel 15, versículo 1, diz, então disse Samuel a quem? A Saul. O que ele disse? Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora presta atenção, ouve, vírgula, diga assim comigo, ouve. Vamos falar a verdade? Quando você para ouvir, você não faz errado. O problema das pessoas é que o mundo hoje está tão inquieto, acelerado, irmão, que você fala uma coisa, a pessoa faz outra, aí depois ela fala assim, então eu acho que eu ouvi errado. Para ouvir, presta atenção. Eu falo que às vezes uma coisa, no direito tem muito isso, né? Às vezes aquelas palavras que você não entende, que você tem que procurar no dicionário.
essa palavra, o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso? A mesma coisa. Quando você não entende algo, o Senhor fala comigo, eu não estou entendendo. Eu não quero errar, a pessoa tem que ter temor, entenda bem, para não errar. Deus, eu não entendi, fala comigo, me explica. Ô Espírito Santo, fala comigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Se você pedir, ele vai te mostrar. Então ele está dizendo, ouve, presta atenção, ouve o que eu vou falar. Mas o que? Pois agora, ouve a voz das palavras do Senhor. Então Samuel agora, ele se dirige a Saul para levar as palavras de Deus. E quais eram as palavras? Olha o 2, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei, eu lembrei do que fez Amaleque. A quem? A Israel. Você já parou para pensar se Deus, irmão, fala isso para você? Eu me lembro de tudo que você fez. Você sabe que no direito, né, dependendo dos anos, um crime pode, ele prescreve, né, no direito. Mas no mundo espiritual, pastor, eu fiz algo no passado, já tem 10 anos, tem 20 anos, pastor. Amigo, se você não confessou, esse pecado ainda está aberto, está pendente. E o que não aparecer aqui, aparece quando? No dia do juízo. Aí que é o pior. Que não vai existir a misericórdia. Então Deus está dizendo, ô Samuel, fala para ele, eu lembro do que fizeram, a maldade que eles cometeram. Então Deus agora, ele quer trazer uma punição, entenda bem, para esse povo. É igual hoje, eu estava assistindo um missionário, e eu achei interessante, o missionário estava em Fortaleza pregando, e o missionário falou assim, olha, eu quero agora, todo mundo que tem problema na perna, nos pés, que eu vou orar, vem aqui na frente. Irmão, era gente de bengala, era gente, entenda, arrastando a perna, foram. Daqui a pouco ele começou, ele pediu para o pastor da igreja cantar, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E o povo estava marchando, irmão, dando a volta. E eu acho que eles deram praticamente umas 10 voltas. E a igreja era grande, umas 10 voltas. Aí daqui a pouco ele começou a entrevistar, parou. Aí ele perguntou assim, vamos lá, e aí minha irmãzinha, o que a senhora tinha nas pernas? E um monte de gente falando, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Aí ele perguntou para uma senhora, ô senhora, e a senhora, o que a senhora tinha na perna? Eu? Nada. Falei assim, então a senhora está ruim de ouvido, hein? Porque eu perguntei para as pessoas, falei para as pessoas, para vir aqui na frente, quem tem problema? Aí olha que o missionário falou, mas quando uma pessoa, ela não entende as coisas de Deus, e ela não obedece, ela é punida. Por isso que a senhora deu 10 voltas aqui, irmão. Não precisava a senhora dar 10 voltas, irmão. Mas a senhora teve a punição. A mesma coisa, irmão, é no mundo espiritual. Tem gente que está errando porque não está ouvindo o que Deus está falando. Coisas que, entenda bem, que era para fazer em 10 dias, você está fazendo um ano todo. Porque é só obedecer. Eu falo que a bênção de Deus, ela gera, a obediência gera a bênção. A desobediência, ela vai gerar maldição na vida de alguém. E isso vai segurar a bênção da pessoa, vai reter. Então ele está dizendo, olha, eu me lembro do que Amaleque fez, só que agora eu vou me levantar contra eles. E ele precisava de Saul para Saul lutar. Aí no versículo 3, ele mostra, vai lá, diz assim, vai pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Qual que era a ordem de Deus aqui? Matar tudo. Quem lê isso aqui, irmão, fala, nossa pastor, Deus é tão mau, matar os animais, manda matar as crianças, mulheres, homens. Não, irmão, Deus conhece o dia de amanhã. Quando Deus fala para destruir essa turma, eu já vou mostrar para você aqui, é que essa turma ia dar problema lá na frente. Quando Deus manda você tirar uma amizade, quando Deus manda você excluir certas amizades, é para o teu bem, viu? Não insista naquilo que Deus mandou você tirar, que Deus mandou você deletar. E tem gente que às vezes por dó, não, eu vou segurando um pouquinho só. Já ouviu um ditado? O amigo de hoje é o inimigo de amanhã. É o inimigo de amanhã. Mas aí o Saul, ele começa bem, ele faz o que Deus manda. Veja o 4, diz... E Saul convocou o povo
contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: olha, ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Você vê que eles não queriam os queneus, queriam só os amalequitas mesmo. Então feriu Saul, quem, gente? Os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Agora vamos ver se esse homem fez conforme tudo que Deus havia falado? Leia vocês o 9, vai. E tomou vivo, quem? Agag. Será que ele prestou atenção no que Deus falou? Será que ele fez certo ou ele errou? A Bíblia diz: não erreis. Qual foi o erro de Saul? Deus não mandou acabar com tudo? Deus não mandou destruir tudo? Mandou. Mas o que ele fez? Ele guardou a vida do rei. Ele guardou, veja o que está dizendo, ó, guardou a vida do rei, dos amalequitas, porém a todo o povo ele destruiu ao fio da espada. Ele acabou com tudo. Mas aí você nota uma coisa agora, no 9 vai dizer assim, ó: e Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível, o que diz aí? Destruíram totalmente. Sabe o que significa isso aqui? O que não servia para ele, ele destruiu. O que não servia para ele, mas entre aspas, o que para ele era bom, ele guardou. Cuidado, que às vezes você está guardando algo que para você pode ter valor, mas para Deus de nada serve. Veja, às vezes tem gente guardando: não, pastor, mas não tem nada a ver. Se Deus está mandando tirar, tire. Se Deus está mandando você limpar, limpa. Se Deus está mandando você arrancar, arranque. Mas aí o que ele fez? Ele acha que tudo estava certo, que ninguém estava vendo. Mas Deus agora fala com Samuel, no verso 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: ai meu Deus, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quando é que alguém deixa de seguir a Deus? Quando ele se afasta da igreja? Não. Escuta o que eu vou dizer para você: alguém pode estar dentro da igreja, pode ter a Bíblia debaixo do braço. Amigo, se você não executa as palavras de Deus, você não está seguindo a Deus. O que é executar as palavras de Deus? Você pode entender muitas coisas. Por exemplo, vamos em Mateus, eu volto aqui já já. Mateus 5, 44. Veja o que a Bíblia vai dizer. Eu, porém, vos digo. O que ele está dizendo? Amai os vossos inimigos. É difícil amar o inimigo? Não estou falando do diabo não, tá? Às vezes o inimigo está na nossa casa. Às vezes o inimigo está na nossa família. Pastor, eu não gosto daquela jararaca. Às vezes pode ser alguém, pode ser um parente, pode ser a sogra. O pastor estava contando um caso que aconteceu na igreja. Isso aqui é muito forte que eu vou contar para vocês. Uma senhora, ela infelizmente acabou se separando. E o marido falou assim: olha, eu quero o divórcio. Ela: não vou dar. Na verdade foi ao contrário. A mulher, o marido pediu, a mulher falou: não vou dar. Não vou dar, não vou. Foram 7 anos. E o marido, a esposa descobriu que ele estava com outra. E ela começou a orar: Deus, eu não vou, eu quero meu marido de volta. Um dia ela sentiu no coração: ore pela amante dele. Um dia ela encontrou essa pessoa na rua, irmão. Falou: pastor, a minha vontade era pegar ela pelo pescoço, mas dá umas. Mas aí eu lembrei, eu não sou guiada por aquilo que eu vejo, eu sou guiada pela fé. Mas eu fui, tomada pelo amor de Deus, pela glória de Deus, que pastor, eu fiquei mansa. Eu parei, conversei com ela, chamei para tomar um café e preguei para ela, pastor. Sabe o que aconteceu? Escuta, um certo dia esse homem acordou e ele estava do lado da amante. Quando ele acordou, ele falou: o quê? Misericórdia, você não é minha mulher? Não, você não é a mulher do meu casamento? Não. Ele voltou para a casa dele. A mulher recebeu ele. Resumindo para você, essa mulher que era amante dele, ela se converteu. Ela aceitou Jesus. Os 3 estão na mesma igreja, os 3 da mesma igreja, servindo a Deus. Pastor, eu não teria essa fé não teria. Mas o que a Bíblia está dizendo ali? Amai os vossos.
Às vezes você não ama alguém que um dia te maltratou, irmão. Alguém que puxou seu tapete. Alguém que lhe fez o mal. Eu falei, não erreis, não erre pelo erro dos outros. Se alguém fez o mal, você tem que mostrar o contrário, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ah, pastor, mas eu não tenho esse sangue de barata, verdade, eu não tenho também, mas nós temos o sangue de Cristo, que é maior, que é poderoso. Então ele está dizendo, e bem dizer ao que vos maldizem. Fala bem de alguém que fala mal, irmão. Mas pastor, aquela pessoa está falando mal de mim, não caia na pilha dela, não caia. Ele vai dizer mais, ó, e fazei o bem ao que vos odeio. Ah, pastor, eu fazer o bem, não, é muito difícil. E agora vem o bonito. E orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Agora vem o bonito. Por que eu devo fazer tudo isso, pastor? Olha o 45, vamos ler? Para que sejais, leia, filhos do Pai. Olha para mim aqui. Estamos executando as palavras de Deus? Será que eu sou filho? Será que você é filha? Irmão, colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer, eu sou crente, desculpa que eu vou falar, isso aí é status, posição. Porque o crente de verdade é o crente que faz o que a Bíblia manda. Eu mandei ele destruir, ele não destruiu, ele não me serve. Mas por quê? Por que ele não estava servindo a Deus? Por que ele parou de servir? Porque ele não executou as palavras. Não vai, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Mas quem está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, ainda não se batizou, amigo, você não está executando as palavras de Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado, o que a Bíblia diz? Este será salvo. Como crente, executa as palavras. A pastora Denise falou, fazer a obra não é estar de terno, fazer a obra não é ser um obreiro, fazer a obra é você levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Isso é fazer a obra, irmão, é você pregar o evangelho, quebrar, entenda bem, as prisões. Então, voltando lá para Saul, o que a Bíblia diz? Ele não executou, ele não fez conforme a minha palavra. Quer ver? Olha o que vai dizer aqui, ó. Aí diz aqui, ó, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ficou o que, gente? Perturbado, triste, revoltado. E toda noite ele clamou a quem? Ao Senhor. Irmão, você não sabe agora o que estava acontecendo na vida de Saul. Por quê, pastor? Rapidinho, já volto aqui. Deuteronômio 28:15. Põe para mim. Deuteronômio 28:15. Olha o que a Bíblia vai dizer. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor. Porque, não, dar ouvido não é você fechar, não. A pessoa que não quer ouvir é a pessoa que não pratica. A Bíblia manda você ser fiel, é opção sua. Se você não quiser, é opção sua. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento e não pratica, olha o que ele diz. Se não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, leia, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Mas quais, pastor? Depois você lê. É maldição na vida financeira, é maldição no casamento, é maldição na saúde. Mas por que, pastor, as maldições virão? Porque o homem não pratica a palavra. Ele conhece, é conhecedor, ele sabe a palavra, mas ele não pratica, irmão. Aí você vê agora que Saul, quando ele tem a oportunidade, a misericórdia de Deus vem, ele chuta para lá. Quer ver? Verso 12, ó. Agora, hein? E madrugou Samuel. Para quê? Para encontrar Saul. E pela manhã, anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez volta, e passou, e desceu a Gilgal. Cuidado, hein? Cuidado com crente que diz demais, fala demais. Olha o que vai acontecer agora. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse, bendito sejas tu do Senhor. Lê vocês, vai. Executei a palavra do... Diga assim, mentiroso. Quando Samuel aparece, olha o Saul. Bendito, bendito sejas tu do Senhor, ô Samuel. Olha o que ele fala. Ei, eu pratiquei tudo que Deus mandou. Eu pratiquei a palavra, executei, fiz em conformidade aquilo que ele me mandou. Conformidade à palavra. Você executou? Só que escuta o que eu vou dizer agora. Quem anda com Deus, Deus mostra antes. Deus não tinha falado para Samuel já? Deus já não tinha avisado Samuel? Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, porque ele não praticou, não guardou a minha palavra.
Agora olha para o pastor. Quando Samuel olha o Saul olha para ele, o que Saul fala? Executei a palavra. Irmão, o que tem de crente pregando para os outros, irmão? Rapaz, você tem que ser fiel, hein? Olha para você. Será que você pode pregar para alguém? A sua vida é um testemunho? Hoje uma senhora veio aqui, ela já é membro da nossa igreja. Ela fala, pastor, eu era de uma igreja que chegava lá, o pastor colocava a mão na cabeça de todo mundo. Colocava a mão na cabeça de todo mundo. Aí a minha filha falou assim, mãe, vigia com quem coloca a mão na cabeça da senhora. Vigia, né? Aí hoje ela está na nossa igreja, ela estava contando. Falou, pastor, o pastor não é o nosso ministério, não é outro. Tinha costume de ficar colocando a mão na cabeça de todo mundo, pastor. Pois é. Não estou falando desse pastor, mas temos que tomar cuidado, irmão. Porque temos o costume de pregar para todo mundo. Mas eu tenho falado, de boca fechada você prega. A sua vida é um testemunho. O bom é que ninguém fale de você, não tem o que falar. O fulano de tal é um homem de Deus. A irmã é uma mulher de Deus. Não tem o que falar, mas já pensou se falam de você? Ih, fulano é um fofoqueiro, mentiroso. Olha o Saul, diante do irmão não teve, entenda bem, temor algum. Ele estava diante do sacerdote, diante do homem de Deus. Executei a palavra do Senhor. Imagine, irmão, diante do homem de Deus, está amarrado o que eu vou falar aqui, mas só um caso para você entender. Eu chego para alguém e digo assim, irmão, onde você estava ontem, 10 horas da noite? O homem de Deus te perguntou. A pessoa pensa, só se você for um doido, irmão, não sabia onde você estava ontem à noite, misericórdia. Por exemplo, eu, ontem à noite, estava em casa, estava ao lado da minha esposa, estava com os meus filhos. Porque quando a pessoa pensa demais, 10 horas da noite, ontem, pastor, 10 horas da noite, ontem, irmão, demorou demais, não é verdade? Então você vê, a pessoa que anda com Deus, irmão, Deus mostra antes. Aí o Samuel podia já vir com os dois pés, na voadora, seu miserável, mentiroso, seu endemoniado. Não. O Samuel, irmão, com toda a sabedoria. Olha o que ele fala, 14. Nada fica em oculto. Então disse Samuel, mas que balido, pois de ovelhas é esse nos meus ouvidos. Você não falou que destruiu tudo? Mas eu estou ouvindo os barulhos. E o mugido de vacas que eu ouço? E aí, irmão? O homem deve ter ficado roxo, amarelo, azul. Só que o pior não é agora, não é isso. Já que o Samuel já sabia, né, Deus mostrou para ele. Você não vê a misericórdia de Deus aqui? Rapaz, misericórdia, eu errei. Samuel, bota a mão na minha cabeça, eu menti. Eu estava endemoniado. Não, sabe o que ele fala agora? Um abismo chama outro, né? Olha o que ele vai dizer. Disse Saul, de Amaleque, as trouxeram. Aqui está no plural, o que ele está querendo dizer aqui? Não fui eu não, foi o povo. Os homens, eles que trouxeram. Irmão, você vai perguntar para alguém, irmão, por que a sua vida está assim? A culpa é dele, pastor. A culpa é de todo mundo, né, irmão? É do diabo. A Eva falou que era do Adão, Adão falou que era da Eva, e depois daqui a pouco jogou tudo para a serpente. É serpente. Irmão, que tem gente terceirizando, né? Não, pastor, é o fulano, é o Beltrano. Engraçado que todo mundo é o perfeitinho, né? Os outros são os errados. Será, irmão? Será que eu não tenho que chegar diante de Deus e dizer, Deus, a minha vida está assim porque eu sou culpado. Eu não tenho andado, não tenho executado a tua palavra. Uma irmã nossa, hoje ela contou testemunho aqui. Ela falou assim, pessoal, eu quero contar para toda a igreja. Eu falei assim, eu nunca ouvi um testemunho dele, louvado seja Deus, irmão. Mas ela vai contar domingo. Ela falou assim, eu quero contar para a igreja toda. Eu roubei o Senhor. Alguém já viu um testemunho falando sobre isso? Alguém já viu? Alguém contar? Eu roubei o Senhor? Ela contou. Ela falou assim, eu tinha o dinheiro que era do Senhor, a fidelidade de Deus, e eu tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Eu peguei o dinheiro do aluguel, coloquei no bolso, e o dinheiro do Senhor, eu falei assim, Senhor, esse mês não vai dar não. Não vai dar. Ela foi e gastou. E o dinheiro do aluguel estava no bolso. Ela foi na casa de uma amiga, conversa vai. Ela ficou conversando 3 horas com a amiga. Depois ela foi botar a mão no bolso. Ela falou, cadê o dinheiro do aluguel? Misericórdia, está amarrado, ela perdeu. Ela falou que na rua, ela levantou as 2 mãos aos céus e falou, Deus, eu roubei o Senhor. É por isso que as consequências apareceram. Eu sei, eu estou errada. Mas Deus, se o Senhor permitir eu encontrar esse dinheiro, nunca mais eu vou roubar o Senhor. Nunca mais.
E ela saiu a procurar. Ela foi procurando, irmão, meu Deus, aonde está? Ela encontrou uma turma no ponto de ônibus. Ela perguntou assim, gente, vocês sabem onde está o dinheiro? Que dinheiro? Eu perdi um dinheiro, assim, 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 o valor é esse. Aí o rapaz perguntou, mas quanto tempo que a senhora perdeu? Ah, umas 3 horas atrás. Ih, senhora, já era. Ela olhou para o rapaz e falou assim, está amarrada em nome de Jesus. Eu vou achar, eu vou encontrar. Mulher de fé, irmão. Ela falou, pastor, eu fui na próxima quadra. Quando eu cheguei, o dinheiro estava lá. Pisaram nele. Estava sujo. Ninguém viu, pastor. Eu encontrei o dinheiro. Eu falei, pois é. Jesus, nunca mais eu vou roubar o Senhor. Quando ela contou esse testemunho, escuta só. A irmã chegou nela e falou assim, pois é, venha cá. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Qual foi o valor que a senhora estava devendo a Deus? Que a senhora roubou o Senhor? Ela falou, pois foi tanto. Pois é, tome esse dinheiro e vai devolver o que é de Deus. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Isso só foi a prova que Deus, irmão, quando você confia nele e executa as palavras dele, ele nunca vai deixar você, meu irmão, na tristeza, off. Deus sempre vai te surpreender. Mas aí a pessoa cai na armadilha do diabo. Não, porque vai me faltar, porque não sei o quê, porque eu não posso fazer. Pastor, a pessoa me fez o mal. Olha o que ele me fez, como que eu vou perdoar? O diabo não quer, meu irmão, que você fique, entenda bem, do lado bom, do lado do bem. Ele quer que você fique do lado do ódio, do lado do rancor, do lado da ira. Mas se você for para o lado de Deus, não esqueça. A Bíblia diz, você tem que fazer isso para quê? Sejais filhos de Deus. Seja filho de Deus, irmão. Aí ele fala, mas que barulho é esse? Então, me explica que barulho é esse. Aí ele fala, mas é o povo, não sei o quê. Aí vai vendo, vai lá. Diz agora, paramos no 15. Aí ele vai dizer, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Aí o pastor já vai direto, tá? Vai para o versículo agora, de número 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Olha agora, como em que obedeça a palavra do Senhor? Lê vocês agora. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Irmão, Deus não precisa de sacrifício. O que Deus quer do homem é obediência. Acabou. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vou contar algo para você agora. O que aconteceu de manhã. Algo sobrenatural de Deus aconteceu nessa igreja. E eu estava pregando e eu contei uma história para eles. Para a gente finalizar a mensagem. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio 28, põe para mim rapidinho. 28:1. Pega para mim o negócio lá, Gabriel. 28:1, fica na mão, Renato. Olha o que ele vai dizer. E será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. O que Deus te promete quando você executar as palavras, guardar as palavras? O que Ele promete? Te exaltar. Ele promete, fazer de você cabeça e não cauda. Mas aí trazendo para a mensagem, vou te contar uma história rapidinho, para a gente orar. Um certo dia um rapaz, ele começou a ouvir um barulho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele falou, rapaz, que barulho é esse? E ele começou a deixar a curiosidade dominar ele. E ele foi seguindo o barulho, tic-tac. Quando mais ele se aproximava, o barulho crescia. Tic-tac. Ele falou, mas que barulho é esse? Está me perturbando. E ele entra dentro da mata. Daqui a pouco, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Daqui a pouco ele acorda, irmão, dentro do hospital. E ele pergunta para a enfermeira, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Calma, aconteceu isso com você. Mas doutora, quando eu vou sair daqui? Vai demorar um pouquinho. Você vai se recuperar. Explicou toda a história para ele. Ele ficou com trauma. Quando ele saiu, ele teve que se adaptar, aprender a andar novamente. E um certo dia, quando ele estava bem, ele foi para a cidade. Quando chegou na cidade, ele viu aquelas lojas. Ele falou, mas que saudade que eu estava disso. Isso aqui é a minha vida. De repente, ele viu uma loja, né, toda cheia de vidro. Aí ele foi se aproximando. Aí ele olhou. Quando ele olhou para o vidro, está amarrado. Aí todo mundo achou estranha a reação dele. Aí ele pediu para a mulher, moça, pega esse brinquedo para mim. Era uma miniatura. Pegou, ele olhou assim, pegou na mão e falou assim, jogou no chão, e ele começou a pisar, está amarrado, começou a falar um monte de coisa. A mulher falou, rapaz, você está estragando a minha loja, o que está acontecendo? Era um trenzinho. Ele falou, moça, eu aprendi algo na vida, eu tenho que destruir esse negócio quando é pequeno, porque depois que cresce é ele que vai me destruir.
Já deu para entender o que pegou ele, né? Escuta o que eu vou dizer para você aqui agora. Quando Deus falou para Saul destruir os amalequitas, é porque o Senhor sabia que lá na frente os amalequitas tinham um plano de acabar com Saul. Quem foi que matou Saul? Quem foi, gente? E de manhã eu falei, você que está me ouvindo agora, preste atenção. Eu falei desse jeito de manhã. Várias vezes Deus falou para você parar de fumar. Várias vezes Deus falou para você parar de beber essa cachaça. Você não está ouvindo a voz de Deus. Cuidado que isso pode matar você, amigo. Eu falei isso, irmão. Não tive medo de falar daqui para mim. Quando acabou o culto, olha o que o irmão deixou aqui. Olha aqui, ó. Para quem está em casa eu mostro. O que ele foi que ele deixou aqui no altar? Eu não quero mais isso, pastor. Eu não quero. Eu posso matar isso. Eu posso vencer isso. E não foi vergonha, pastor Renato, e não foi vergonha para ele não. Ao contrário. Ele mostrou o que ele quer para ele. Irmão, não brinca com Deus. Eu tenho falado. O que Deus está mandando você tirar, tira. Porque senão isso pode acabar contigo lá na frente. Só você conhecer a história. E o pior, sabe qual foi? O que era para um homem chamado Saul, foi transferido, sabe para quem? Para Samuel. Porque não era para Saul matar os amalequitas, mas quando ele guarda o rei, quando ele guarda a vida do rei, você sabe quem foi que matou o rei? Ó, vai no versículo 32, lá em Samuel, que eu termino aqui, 1 Samuel, onde nós estávamos. Só põe o versículo 32, Gabriel. Então disse Samuel, trazei-me aqui, né, Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio, irmão, mas veio a ele, olha o que a palavra está dizendo, como? Animosamente, feliz. O Samuel está me chamando, o sacerdote está me chamando. E disse, olha o que vai dizer, ó, e disse Agag, na verdade, já passou a amargura da morte. 33, olha o que Samuel vai dizer. Porém Samuel disse, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe. Entre as mulheres, então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Vou dizer uma coisa para você, tá? Se Samuel não matasse Agag, ele também ia morrer por uma amalequita. Mas ele não morreu, por quê? Porque ele executou as palavras de Deus. Executa aquilo que Deus está mandando. Porque o que você não faz hoje, aquilo que Deus está mandando, o inimigo faz contigo amanhã. Então, com a nossa palavra, não erreis, não é tempo de errar. Não erre como marido, não erre como pai, não erre como filho. E principalmente, como filho de Deus. Pratique a palavra e Deus vai fazer de você um vencedor.